Olá, pessoal, tudo bom? Espero que estejam todos bem. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, nós vamos corrigir os exercícios relacionados ao capítulo sobre ângulos. Nós já fizemos várias atividades, vamos fazer um pouco mais hoje, vamos praticar mais. Então, a primeira questão diz: em seu caderno, com o auxílio de um transferidor, construa os ângulos a seguir e depois, sem utilizar o transferidor, trace a bissetriz de cada ângulo. Então, o passo a passo para você traçar um ângulo, essa aqui é para vocês fazerem, ok? Eu vou corrigir as demais. Você trace uma reta na horizontal para você tomar como base um segmento de reta. No início do segmento de reta, você posiciona o transferidor, se faz um segmento de reta. Colocar um ponto aqui para ser o seu centro, para você posicionar. O centro do transferidor você coloca aqui. E observando os ângulos do transferidor, você faz a respectiva abertura. No caso, você vai fazer a abertura de 65, marcar um pontinho lá, com a régua você vai e traça, fazendo a abertura do seu respectivo ângulo. Então, temos aqui o ângulo de 65, né, o ângulo total de 65 e sua bissetriz. Né? Então, tem esse aqui, uma semi-reta, começando no ponto O, que você pode nomear com as letras que você quiser, os pontos. Né? Geralmente utiliza-se O para o centro, mas você pode utilizar qualquer outra letra para designar o ponto. Toma-se uma como base, traça-se a outra de acordo com a abertura de 65, e aqui a bissetriz, que divide justamente o ângulo de 65 ao meio. Tem-se aqui o ângulo de 45, também com sua bissetriz dividindo ao meio. Tem-se aqui o ângulo de 80, também com sua bissetriz dividindo ao meio. Questão 2. Sabendo que 3/4 da medida do suplemento de um ângulo é igual a 75 graus, calcule a medida desse ângulo. Se você não conhece, se é um valor desconhecido, use uma letra ou uma variável, um símbolo, qualquer coisa para representar este que você não sabe quanto vale. Então, vamos chamar esse ângulo de x. Tem esse x. O suplemento de um ângulo é aquele que somado com ele dá igual a 180, né? Ângulos suplementares são ângulos cuja soma dos dois dá igual a 180. Então, se você tem o ângulo x, o suplemento desse ângulo é 180 graus menos x. A questão diz que 3/4, então 3/4 da medida do suplemento, ou seja, 3/4 de 180 menos x, é igual a 75, então você iguala a 75. Em seguida, só seu objetivo agora é isolar o x. Então, por exemplo, esse 4 que está multiplicando, que está dividindo, você pode passar multiplicando. Menos x igual a 4 vezes 75. Dá 300. Agora, esse 3 aqui que está multiplicando, você pode passar dividindo. 300 dividido por 3. 300 dividido por 3 dá 100. Agora você pode, já que você quer isolar o x, você pode passar o x para o outro membro, está negativo, passa positivo. Esse 100 passa menos 100 para o outro membro. Ficamos com 80 igual a x. Então, o x é igual, né, a 80 graus. A questão 3 diz: assinale verdadeiro ou falso em cada sentença e justifique as falsas. A letra A diz: dois ângulos adjacentes são sempre consecutivos. Sim, para ele ser adjacente, primeiro ele tem que ser consecutivos. Né? A diferença entre o adjacente e o consecutivo é que dois ângulos adjacentes só partilham um lado em comum, eles não partilham nenhum ponto em comum, enquanto que alguns consecutivos podem compartilhar um ponto em comum. Então, verdadeiro.
Dois ângulos consecutivos são sempre adjacentes. Nem sempre. E dois ângulos podem ser consecutivos e não serem adjacentes. Então, falsa. Ângulos consecutivos têm um lado em comum, sim, né? Dois ângulos, eles são consecutivos se somente se eles compartilham um lado. Eles têm um lado em comum. E dois ângulos são congruentes quando têm a mesma medida. Sim, se dois ângulos apresentam a mesma medida, eles são chamados de ângulos congruentes. A questão 4 diz: dois ângulos complementares têm suas medidas iguais a A e 4A. Quais são as medidas desses ângulos? Dois ângulos complementares são ângulos cuja soma dos dois dá igual a 90 graus. Então, tem-se que o A mais o ângulo 4A dá igual a 90. A mais 4A dá 5A, igual a 90. É só você pegar esse 5 que está multiplicando e passar dividindo. Tem-se que 90 dividido por 5 dá 18. Então, você tem que a medida do ângulo A é igual a 18. E o outro ângulo, no caso é o 4A, é só você fazer 18 vezes 4. Ou então 90 menos 18. Então, esses dois ângulos são 18 e 72 graus. A questão 5 diz: uma tira de papel retangular é dobrada ao longo da linha tracejada conforme indicado, formando a figura plana da direita. Qual é a medida do ângulo X? Vamos ver, ó. Esse ângulo daqui é 50. Então, nós temos então que o ângulo aqui, ó, que esse ângulo aqui também é 50. E essa é a parte dobrada. Essa que estava aqui, dobrou para cima, tendo essa abertura aqui, que observe também é 50. Observando os três ângulos juntos, percebemos que os três juntos formam o ângulo raso, formam meia volta. Então, x mais 50 tem que ser igual a 180. 50 mais 50 é 100, vai passar para o outro membro menos 100. Então, tem-se x igual a 80 graus. Letra C. Se forem desenhadas três semirretas OA, OB e OC com origem no mesmo ponto O, quantos ângulos convexos com lados em duas dessas semirretas ficam determinados e quais são eles? Então, você vai considerar o mesmo ponto O. Desse ponto, você traça três semirretas. Do tamanho e na direção que você quiser. Então, uma semirreta que passe pelo ponto A, semirreta OA, uma semirreta que passe pelo ponto B, semirreta OB, e uma semirreta que passe pelo ponto C, semirreta OC. Então, observe quantos ângulos podem ser determinados aqui. Tem-se o ângulo AOB, que é esse daqui. Tem-se o ângulo BOC, que é esse daqui. E tem-se ainda um terceiro ângulo, que é o ângulo AOC, que é esse daqui. Então, são três ângulos. Lembrando que os ângulos convexos são esses menores que ficam entre as duas semirretas. E o não convexo seria do que fica aqui fora, o externo, né? Que é maior. Então, três ângulos que são os ângulos
AO. B, o ângulo BOC e o ângulo AOC. Na figura, questão 7. Na figura, traçamos as semirretas VR, VS e VT, nessa ordem, tais que RVS, vamos lá, RVS é igual a 40, então esse ângulo aqui, todo esse ângulo aqui mede 40 graus. O ângulo CVT, SVT, SVT, ou seja, todo esse outro ângulo aí, todo este aqui, mede 70 graus. Quanto mede o ângulo RVT? RVT. RVT é todo esse ângulo aqui. Todo este ângulo aqui. Todo este. RVT. Então, é só você somar 70 graus com 40 graus. Dá igual a 110. Então, o ângulo RVT mede 110. Você pode colocar dessa forma ou escrever medida. Pode escrever assim, medida do ângulo RVT igual a 110. Ou escrever só um M. Se VC, ou seja, a semirreta VC, que é essa daqui, VC, é a bissetriz do ângulo RVS. Se é a bissetriz, quer dizer que ela divide o ângulo ao meio. Então, ó, se VC é a bissetriz, divide ao meio, então essa aqui é 20, esse ângulo aqui é 20, metade de 40. E se VD, a semirreta VD, é a bissetriz do ângulo SVT, ou seja, aqui é 70, então a metade, aqui é 35 e aqui é 35. Quanto mede o ângulo CVD? Então, veja, ó, observe, ó, CVD. Então, o ângulo é esse daqui, ó. CVD. Então, é só você somar 35 com 20. Então, a medida do ângulo CVD é 35 mais 20, que dá 55 graus. A questão 8 diz: calcule a medida do complemento de um ângulo cuja medida é 59 graus e 40 minutos. O complemento de um ângulo seria quanto falta para somar a ele para dar igual a 90. Dois ângulos complementares são dois ângulos cuja soma dos dois dá igual a 90. Então, por exemplo, se você tem x ou qualquer outra letra da sua preferência, se você tem x, o complemento de x é fazer 90 menos x. O ângulo é 59 graus e 40 minutos. Então, nós temos que fazer 90 graus menos 59 graus e 40 minutos. 90 graus seria 90 graus, 0 minutos, 0 segundos. Aqui também é 0 segundos. Então, vai continuar, veja, 0 menos 0 vai continuar 0 segundos. Entretanto, aqui, nós não temos 0 minutos para subtrair 40 minutos. Então, você vai precisar pegar emprestado. Então, do 90 graus, você vai pegar 1 grau emprestado. Vai ficar 89 graus. E 1 grau tem
60 minutos. Então, vamos ficar aqui com esse 1 grau, vamos transformar ele para minutos, fica 60 minutos. Agora dá para você subtrair. 0 segundos continua 0 segundos. 60 minutos menos 40 minutos, vai ficar 20 minutos. Subtraindo o grau, você vai pegar 89 graus e subtrair 59, 30 graus. Então, pronto. Calculado 90 graus menos esse ângulo, tem-se que a medida do complemento desse ângulo aqui é 30 graus e 20 minutos. Então, 30 graus, 20 minutos e 0 segundos. Mas os segundos não precisa colocar. Deixa 30 graus e 20 minutos. A questão 9 diz, a medida do ângulo Y na figura é. Então, temos que encontrar o Y. A medida do Y na figura é. Tem-se o seguinte. Tem-se que esse ângulo junto com esse ou junto com esse são ângulos suplementares. Resulta meia volta, então a soma dos dois dá 180. Mas você nem conhece esse ângulo, nem conhece esse, porque tem um x aqui envolvido. Então, determine x primeiro para depois determinar o y. Para o x, perceba que esse ângulo e esse são ângulos opostos pelo vértice, OPV. Então, ângulos opostos pelo vértice são ângulos congruentes, ou seja, esse ângulo aqui, 3x menos 16 graus, esse ângulo é igual a esse. Então, 3x menos 16 é igual a 2x mais 10. Isole o x agora. Esse 2x que está nesse membro positivo passa para esse membro negativo. Esse menos 16 passa mais 16 para outro membro. 3x menos 2x dá x. 10 mais 16 dá 26. Então, o x é 26. Se o x é 26, calcule quanto é que dá esse ângulo e quanto é que dá esse ângulo aqui. Então, tem esse aqui. 2 vezes 26 dá 52. 52 mais 10 dá 62. Observe que esse ângulo também vai dar 62. Se você fizer 3 vezes 26, dá 78, menos 16 dá 62. Então, tem-se que ou o y com esse ângulo ou o y com esse ângulo resulta meia volta. Então, você pegar aqui, ó, meia volta. Então, y mais 62 é igual a 180. 62 está somando, passa subtraindo. Agora, se faz 182 menos 62, que dá 118. Então, a medida de y é 118, você marca a letra D. E por hoje é só, pessoal. Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima aula.